Nos períodos mais conturbados de Roma, quando havia uma série de guerras entre a facção dos optimates, que era ligados a, vamos dizer, a perspectiva elitista romana, e a facção dos populares, basicamente tentava usar a massa, a plebe, para ganhar poder e, enfim, adquirir controle, comando de legiões e, enfim, o comando total sobre Roma. Roma se enfiou em uma série de problemas, tá? Uma delas foi a guerra com um dos caras que eu acho mais sensacionais que houve na história, que é o Mitridates, rei de Ponto, um cara especialista em veneno. Ele aplicava nele próprio pequenas doses de veneno, e ele odiava tanto Roma que ele praticou talvez o primeiro grande ato terrorista da história. Ele organizou em um dia uma série de assassinatos em massa de cidadãos romanos nas províncias da região leste de Roma, assim, do Império Romano na época, né? Era uma república, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, lá na Ásia Menor, etc. E aí, neste período que se tinha essa guerra contra o Mitridates, havia uma série de piratas, especialmente atuando na região leste do Mediterrâneo. Os piratas, eles não apenas saqueavam os navios que levavam grãos para Roma, mas eles inviabilizavam o comércio no Mediterrâneo. E de pequenos grupos dispersos atuando com pirataria, eles se tornaram verdadeiras legiões. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de um historiador romano descrevendo a atividade desses piratas e diz o seguinte: os piratas já não navegavam em pequenos grupos, mas em grandes hostes, e tinham seus próprios comandantes que aumentavam sua fama por suas façanhas. Eles despojaram e saquearam antes de tudo aqueles que navegavam, não os deixando sozinhos nem no inverno, depois também os que estavam nos portos. E se alguém ousasse desafiá-los em mar aberto, geralmente era derrotado e destruído. Se então conseguiu vencê-los, não conseguiu capturá-los por causa da velocidade de seus navios. Assim, os piratas voltavam e saqueavam e queimavam não só aldeias e fazendas, mas cidades inteiras, enquanto outros os aliavam, tanto que ali internavam e montavam bases para novas operações como se fosse um país amigo. Então, basicamente, piratas, ou seja, criminosos que faziam uso da violência para se estabelecer e arruinar o comércio e o trabalho ali no Mediterrâneo, eles se apoderavam de cidades, de regiões inteiras no litoral do Mediterrâneo, trazendo graves problemas à República Romana e seu império ascendente. Como resposta, né, o que uma República Romana, que é um poder estabelecido legítimo e sério, fez, né? Por isso que a gente sempre tem que olhar para a história. A República Romana instituiu, através de uma série de debates, a figura do ditador, na verdade um mandado de ditador, tá? Para o senhor Pompeu, que era um general jovem e dos mais brilhantes, talvez o mais brilhante da geração dele que vinha ali, e era um mandato específico. Ele tinha que atuar, ele tinha autonomia para atuar no mar Mediterrâneo, com dinheiro do cofre público, montagem de frota e tal, para destruir os piratas que saqueavam todo o comércio no Mediterrâneo. O Pompeu montou uma frota gigantesca, ele aprendeu como administrar essa frota e ele teve plenos poderes para destruir, matar e arrasar todos os piratas. O que o Pompeu e a República Romana, que basicamente estavam agindo com bom senso, fizeram? Em pouco tempo, eles humilharam e derrotaram os piratas que se uniram numa confederação de piratas para tentar enfrentar a potência romana e perderam para a potência romana. Foram destruídos. O Pompeu instituiu a paz no Mediterrâneo, facilitando inclusive a resposta de Roma aos ataques que ele recebia de Mitridates, e aí ele retornou para Roma em triunfo, com a população romana absolutamente feliz e alegre, contente com o estabelecimento da paz por conta do trabalho do seu general e da inteligência da sua elite. Vocês vão falar, mas Renan, por que você está me contando essa história? É muito simples. O Brasil vive uma guerra civil. E o que eu descrevi aqui, lendo para vocês o que eram aqueles piratas em Roma, é o que a gente pode chamar das facções que atuam nas periferias, tá? Assim como os piratas pegavam a periferia do Mediterrâneo, pequenas cidades estabeleciam suas bases, aterrorizavam o comércio e ganhavam uma autoridade sobre determinado território, no caso o mar Mediterrâneo, o tráfico e as facções e as gangues criminosas fazem o mesmo em certas cidades, em certas regiões do Brasil. A gente não pode negar, por exemplo, que a Baixada Fluminense é tomada por milícia e por tráfico. A gente não pode negar que os morros no Rio de Janeiro também são tomados pelo tráfico. A gente não pode negar que as cidades no litoral de São Paulo estão tomadas por uma facção criminosa que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem qual é, tá? A gente sabe que isso existe. Se nós fôssemos, vamos dizer, um país sério e um país saudável, o que os nossos comandantes diriam? Ora, deem plenos poderes, por exemplo, pro governador de São Paulo, pro Tarcísio, e deem armas para que ele destrua, para que ele elimine essa ameaça. Ora, não eliminaram os piratas do Mediterrâneo? Que eliminemos as facções criminosas, que se e se elimine e se prenda todos os envolvidos, porque isso é um caso de guerra civil praticamente. É um caso em que grande parte da população vive sob o jugo de uma facção criminosa. E criminosos não têm autoridade dentro do território de um Estado sério, estabelecido e comprometido com a própria população. Ora, se Roma, nesse período, antes de Cristo nascer, foi capaz de conceber uma resposta política e militar contra uma ameaça existencial que havia
havia dentro de seu território? Por que o Brasil, mais de 2.000 anos depois, é incapaz de estabelecer uma resposta similar? A gente tem institutos jurídicos que permitem, aqui dentro da nossa própria Constituição, que permitem que o Estado possa atuar de forma enfática, reconhecendo que estamos vivendo sob um regime de exceção em muitos lugares, especialmente nas capitais do Nordeste, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e agora podemos cravar sim no litoral de São Paulo. Então, o Brasil fosse um país sério e tivesse suas elites, né, os nossos senadores de Roma, na sua versão brasileira, aqui atuando, o Brasil daria a mesma resposta contra o crime organizado, certo? Mas não, o Brasil não faz isso, o Brasil nunca adota o caminho certo. As nossas elites não são comprometidas na resolução dos problemas e, na verdade, as nossas elites topam ver seus legionários, no caso, o soldado da Rota Patrick, morrendo na mão desses caras, e aí ficam discutindo de forma bizantina, né, que os bizantinos têm ouvido muito depois, tá? Questões de supostos direitos humanos, que são só besteirol vomitado pra tentar polemizar e parecer que você é um pensador europeu aqui nos trópicos, e aí deixam as pessoas morrerem e fazem com que o Brasil não seja um país sério. Se o Brasil não consegue entender algo muito simples que a elite romana entendeu há mais de 2.000 anos, o que nós podemos dizer nós mesmos? Um, que nós somos burros, e dois, que nossas elites não são legítimas. As pessoas que nos administram não são legítimas. Quem não está comprometido com a segurança do próprio povo, nem sequer deveria existir no comando do próprio povo, mas nosso povo, por conta do nosso sistema democrático, é burro. Nosso sistema coloca o Flávio Dino para ser ministro da Justiça, tá? E mais, as pessoas que votam no Flávio Dino pertencem aos estados que têm os piores índices de segurança do Brasil. As pessoas são incapazes de conceber uma relação de causa e consequência com os próprios problemas delas. Infelizmente, o regime sufragista tem dessas, né? Tem dessas. A gente acaba, enfim, padecendo na mão de certas escolhas que não são exatamente as escolhas mais inteligentes, são por vezes escolhas até suicidas. E no final temos Silvio Almeida e Flávio Dino preocupados, vamos dizer, com o dor e o sofrimento de gente que topa fazer uma tocaia com um sniper pra matar um policial, né? Então o sujeito vai lá, faz uma tocaia com um sniper, mata um policial da rota, e aí depois fica a imprensa e essas figuras abjetas que estão nos espaços de poder brasileiro fazendo elucubrações sobre os direitos humanos e sobre as violações que aconteceram contra um grupo de assassinos frios que premeditaram o assassinato de um jovem policial dentro de uma viatura. Então qualquer um que venha falar em termos sérios pra mim sobre essa baboseira, pra mim não tinha nem sequer que conversar, tá? Esse papo já foi resolvido em Roma há mais de 2.000 anos, sacou? Se as pessoas antigamente tinham a decência de entender a gravidade de ter parte do seu território administrado por criminoso e que essa parte do seu território deveria ser retomada por parte do Estado, nós não conseguimos, mostra que nós somos uns imbecis. E nós somos completamente alucinados. Nós não temos noção das prioridades. E na verdade as prioridades para o nosso país são estabelecimento de, sei lá, políticas de pronome neutro, discussões idiotas e bizantinas, desculpa usar o termo novamente, sobre propriedade privada. Só que o estabelecimento, e eu volto a falar dos direitos humanos de primeira geração, como vida, liberdade e propriedade dentro do próprio território, se torna inviabilizado por causa disso, tá? Então, o Brasil não é sério, nada que tá acontecendo aqui é sério, tá? Nós vivemos sim numa guerra civil, e o próximo passo, anotem isso, dos movimentos negros, que eu já ouvi os caras começando a falar, da esquerda brasileira e elementos do próprio governo, é tentar um clima de Black Lives Matter aqui. E a violência policial, na verdade eles eram racistas, tá? O policial que, enfim, efetuou eventualmente um disparo ali contra o cara era um racista. Na verdade, os policiais que era um pardo, praticamente negro, dependendo da classificação ali, você pode chamar de negro. Não, ali a morte contra ele não foi racismo não, tá? Ali foi, sei lá, foi uma rebelião popular, né? O estabelecimento de uma revolta contra um estado opressor. Aí não houve racismo no assassinato policial, mas eles vão tentar criar isso, vão criar essas justificativas de que a polícia estabelece uma guerra na periferia, e a verdade é, a polícia deveria estabelecer uma guerra na periferia. Isso tem apoio dos moradores. Os moradores nas regiões mais pobres querem uma guerra em que basicamente a polícia elimine seus algozes, tal qual Roma fez com seus piratas. E assim começa o programa. Olá, Junito da galera. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.